Zaidan já está aqui conosco. Eu vou puxar um assunto que me parece comporta alguns comentários. Eu preferia que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tivesse continuado calado, viu? Porque se manifestar da maneira que ele se manifestou, aparentemente para lamentar a morte da menina, acabou se esboroando no momento em que ele fala que a política de confronto vai continuar. Em outras palavras, bala perdida é a marca registrada da violência no Rio de Janeiro. Então, nós vamos continuar tendo muitas mortes de inocentes, pelo que disse o governador. Eu não sei como é que o Zaidan encarou a fala dele, mas para mim foi muito infeliz. Bom dia, Zé, bom dia a todos. A fala infeliz e tardia, né? Ele falou porque já não tinha cabimento. O silêncio era constrangedor, né? E deveria ter sido o primeiro a falar. Afinal de contas, espera-se que a pessoa tenha sempre uma reação em todas as situações. Então, se ele rapidamente reage à morte de alguém, descendo de um helicóptero e comemorando como se fosse um gol do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, não sei para que ele torce, mas ele deveria, constrangido, sinceramente constrangido, porque não vejo como alguém não ficar constrangido quando aquela linda garota é assassinada, né? Não tem como alguém não parar diante da foto dela e ficar perplexo. Ele tinha, assim, a obrigação moral de ser um dos primeiros a se manifestarem. E ele não fez isso, demorou, pressionado, cobrado, falou. E aí entra um outro problema, porque ele teve tempo para pensar no que ia falar, né? E a palavra-chave do discurso do Witzel deveria ser desculpa. Desculpa para os pais daquela criança linda, né? E é evidente que isso se insere numa situação de caos, né, no Rio de Janeiro. O Brasil tem uma guerra interna, isso é indiscutível. Os números de mortos no Brasil, de assassinados no Brasil, são números de guerra, né? Isso é indiscutível. O Brasil tem números comparados hoje a Honduras e El Salvador e Venezuela, os países mais violentos do mundo. Inclusive alguns mais violentos em números relativos, mais violentos do que países que estão de fato em guerra deflagrada, como o Iêmen, mergulhado num caos humanitário. Mas o Witzel foi infeliz. Agora, é preciso separar isso da discussão sobre o excusável medo, surpresa ou violenta emoção previsto no texto do Sérgio Moro. Inclusive ontem eu vi um deputado, capitão Augusto, dizendo o seguinte: eu resolvo, faço isso aí, coloco uma vírgula e digo, exceto policiais. Né? Dizendo, o policial está preparado e, portanto, não deve apresentar medo, violenta emoção ou surpresa como justificativa. Ele tem que estar preparado para reagir sempre com frieza, né? Treinado que é para isso. Espera-se. Pago, né? Exato. E, portanto, apenas os civis teriam essa possibilidade de apresentar como argumento de uma reação de defesa, né? O que me parece razoável. Agora, o que muita gente usa qualquer situação hoje no Brasil como motivo de discussão política, não há dúvida. Os caras estão discutindo se dão um prêmio para o Chico Buarque, se assinam o prêmio. Não é nem a grana, porque a grana parece que já está separada, depositada, então tudo bem. Porque, não, como vai assinar um crítico do governo? Ora, o governo não é o Estado, né? E Brasil e Portugal têm um acordo de dar esse prêmio. Então, as discussões tolas, tudo vira fla-flu, tudo vira uma discussão política rasteira, não é nem superficial, sabe? É poeira no chão, né? E até o assassinato daquela garotinha vira motivo para oportunistas. Afinal de contas, o próprio Bolsonaro repetiu um discurso que é de todos os eleitos, né? Que vão governar para todos. Então, Claro. se vão governar para todos e eles se incluem nisso, Aliás, tem mais que aceitar os contrários também, né? Desculpa, Pedro. Não, só vai lá, para dizer vai. o seguinte, até porque governar para todos não é escolha do presidente. É uma obrigação, né? Eu ouvi essa entrevista, aliás, foi no 90 Minutos Foi, aqui 90. do Megali, né? Do Capitão Augusto, debate aí. Ele se comprometeu, né, aliás. Tirou a farda o capitão Augusto, hein? Tirou a farda também, verdade. E agora, eu acho, Zaidan, que contaminar esse debate sobre a excludente de ilicitude com esse caso
que ainda não está concluído, Perfeito. da menina Ágata, é precipitar um debate e misturar as coisas. Mas você e é o concorda? interesse de alguns. Mas você concorda que não é uma precipitação inconsciente? Não. Ela é Não provocada. é involuntária. É não é provocada, involuntária. provocada. Não é involuntária. Eu repito o que eu disse aqui ontem. Para mim, o mais importante dessa história é recalcular a forma como o Estado age no Rio de Janeiro. O Estado está numa grande encalacrada. Qualquer que seja o governador do Rio de Janeiro, tem um conflito para ser resolvido e me parece insolúvel no primeiro momento, que é o seguinte: ele não pode deixar o traficante ou o miliciano simplesmente dominar uma determinada Claro. área e continuar ditando as regras no Alemão, na Fazendinha, no Complexo da Maré, seja lá onde Na for. Zona Oeste com os milicianos. Então vamos nos lembrar o que aconteceu na quarta-feira da semana passada, quando aquela outra imagem chocou o país, daquelas crianças todas jogadas no chão na escola, o helicóptero dando rasante sobre a escola, sobre as casas ali na favela do Complexo da Maré. Aquilo aconteceu porque a polícia foi até lá para remover obstáculos que os traficantes colocaram para impedir o acesso da polícia a determinados pontos do complexo. O governador não pode se omitir nessa hora. Ele não Claro. pode permitir que o Complexo do Alemão, o Leblon, seja lá que endereço for, fique inviabilizado pelos traficantes ou pelos milicianos. Agora, o que a gente precisa avaliar, e aí é que é o conflito difícil de ser solucionado, é o seguinte: nós já tentamos de tudo. Não subir o morro, subir o morro atirando e nada deu certo. Colocar posto policial lá. E foi o que parece o mais próximo Tá. de algo que poderia sugerir que o Estado voltaria a ter algum controle mínimo, mas isso não se sustentou do ponto de vista financeiro. O Estado do Rio não tinha dinheiro para formar policial na velocidade necessária, porque colocou muita gente lá em cima, faltava gente aqui embaixo, no asfalto. Então, é um problema complexo. Não dá para dar licença para o policial fazer o que bem entende e falar, ó, subam e sentem o dedo. Porque aí tem gente no meio do caminho. O bandido não tá nem aí com nada. Se ele tiver de botar uma criança no meio do caminho, entre ele e o policial, ele vai botar uma criança, um avô, uma mulher grávida, como já aconteceu. A responsabilidade, a gente só pode cobrar do Estado. Você só pode cobrar a responsabilidade do Estado. Ou eu vou ligar pro Marcelinho da Vila Vintém e falar assim, olha, por favor, pare de disparar contra... Não, esse cara não quer nada com nada, ele quer comandar o tráfico de droga lá de cima. Eu tenho de falar com o comandante da PM, falar, olha, vamos ter calma, vamos ter cautela. A minha pergunta é a seguinte: vale a pena para pegar? Vamos imaginar aqui que a tese dos PM seja verdadeira, que eles tinham... eles estavam suspeitando de motociclistas. Vale a pena atirar, seja lá de onde for, para acertar 2 suspeitos numa moto e assumir o risco, porque isso não é novo, né? São 5 crianças só esse ano. Nós estamos há 30 anos, pelo menos, falando de bala perdida no Rio de Janeiro, ou não? Vale a pena assumir esse risco? Então, Rafael, nesse caso específico, Matar uma criança a de gente 5 pode anos? concluir que não valeria o risco, mas num caso semelhante... Mas quase num nunca risco- vale, Pedro. Então, mas num risco... Você sobe lá, mata 3 caras do tráfico de drogas, tem 6 no lugar. Essa um dia avaliação depois. depende do treinamento do policial. Tem um policial que consegue dar um tiro, abater o bandido e deixar a comunidade tem um toda... problema Quer de ver o treinamento, risco porque maior são- aí que a gente tem que considerar também? São os ataques de helicópteros contra favelas do morro lá. Então. É um risco muito grande de acertar inocentes. E aí vem quando o se atira lá governador de cima. e de maneira irresponsável quer fazer, aí de novo vem fazer política com algo que não serve para isso, né? Mira na cabecinha. Eu entendo a tese dele, né? Olha, quem tá com um fuzil na mão não tá querendo conversa, concorda? Se você flagra um bandido lá no alto com um fuzil na mão, difícil chamar para negociar, né? Agora, o tom meio jocoso, sabe? Displicente, irresponsável. O cara assumiu um cargo de governador de um estado que está em guerra há 30 anos, né? Vir com essa coisa meio barata, meio, sabe, irresponsável demais. Não, porque mira na cabecinha, aí sobe no helicóptero, atira na lona, Não, aí e vai outra, descobrir né? que era um Essa grupo E é um história. juiz de religiosos. direito, né, Rafael? Mas você Isso aí tem, que é- primeiro... Avulta isso, é um juiz de direito. E enquanto houver demanda, haverá oferta. Né? Se alguém quer fumar maconha,
for cheirar cocaína, alguém vai produzir, alguém vai vender. Isso é óbvio. Então o problema está sempre no consumo. Aliás, é um flagelo mundial. A gente falava aqui outro dia de bairros de Paris que estão sendo degradados pelo crack, não é, que chegou lá. Então esse é um ponto. O consumo, e aí é uma questão existencial, filosófica, por que as pessoas mergulham no consumo desse troço e tal. Tá tudo muito bem. Agora, no Rio de Janeiro, por que você tem, em muitos países, o problema do tráfico, mas você não tem gente com fuzil? Não é? Você tem ali o traficante e tal, mas você não tem o cara com fuzil desafiando o Estado, como se fosse um exército armado com a R-15, não é? Com Kalashnikov. Tudo bem. Agora, por isso eu falava aqui outro dia da necessidade da Polícia Federal ter muito recurso, porque a cocaína e as armas, essas armas pesadas, elas entram, obviamente, clandestinamente, não é? E por fronteiras gigantescas terrestres que o Brasil tem. Esse é um ponto. Outra coisa é o despreparo desse sujeito. Você falou aí do caso da lona. O governador do Rio de Janeiro estava dentro do helicóptero, correto? Aí eles veem uma lona. Qual é a conclusão? Aquilo ali é bandido se reunindo. Bandido ali, ou então ali eles usam para ficar ali dentro para atirar na polícia. Mete bala. Depois descobriram que era a lona de um acampamento de cristãos. Graças a Deus, não havia ninguém dentro da lona. E se um helicóptero com o governador dentro e, portanto, com a autorização dele, mete bala numa lona, não é? E lá dentro tem um sujeito que estava ali para orar, ali naquele morro e tal. O que esse cara ia falar? Ele teria de ter renunciado. Graças a Deus não havia ninguém lá dentro. Mas olha o despreparo, a irresponsabilidade desse sujeito. Então, mas é essa política que o Witzel incentiva, né? Com a coisa de mira na cabecinha, atira primeiro, pergunta depois. A coisa do policial estar preparado, Pedro, de você estar numa avenida ou numa rua que são super estreitas nas comunidades do Rio de Janeiro, em que tem civil passando o tempo inteiro, inocente passando o tempo inteiro, o cara está olhando uma moto e não vai considerar os carros que estão em volta, não vai considerar o trânsito, não vai considerar as pessoas, quanto de gente está andando na rua e vai atirar. Essa conta tem que ser feita, Thaís. Mas, Thaís, isso que o Rafael e você falaram sobre não parar a moto. Se eles estavam ali para a detenção de suspeitos, né, para averiguação, pelo menos, de documentação, etc., por que não havia uma barreira? Uma barreira física, pararia a moto. Não, mas não era uma operação. Tá, mas se não era uma... Eles viram segundo testemunhas, eles viram dois elementos numa moto, sem capacete, né? O que já é uma infração de trânsito. Não, mas peraí, mas você sabe... Aí você atira? Não, mas você sabe que você só sobe em alguns locais do Rio de Janeiro sem capacete. Porque se você subir com capacete, você vai tomar bala. Tiro. Outro dia, dois jogadores do Flamengo, o Flamengo tinha sido campeão, eles subiram o morro lá para comemorar com a torcida, uma promessa que fizeram e tal, com garotos lá acho que no Alemão. Sim. Né? E aí a história do cinto de segurança, porque senão eles acham que é fuzil. Como é que você tá sem capacete, não sei o que? Ele falou, se eu subo com capacete, eu Bom, tomo bala. A gente mostrou quinta-feira na televisão aqui, policiais dentro de uma viatura, tinham dois caras numa moto, sem capacete, e um dos caras, o garupa, tava com um tripé na mão. Tripé, sabe esses tripés de câmera de televisão? Aí o policial vem filmando lá de trás, e o policial já tinha visto que era um tripé, que não era uma arma. Tava de noite, realmente, mas o policial já tinha visto que ele tá filmando e tá falando. Olha lá o cara, tá vendo? Depois a gente mete bala e vão achar ruim, não sei o quê. Ainda bem que não atirou, aí né? Ele porque é proibido andar com tripé. Aí, Thaís, ele para o cara e passa um sabão no cara. Mas assim, parecia que o cara tava com um fuzil na mão. Aí o cara, não, é que eu preciso levar, eu uso o tripé pra trabalhar, eu preciso levar o tripé não sei onde. O cara, você tem noção que eu podia ter atirado em você? Era pra eu ter atirado em você? Assim, mas ele acabou com a vida do cara. Mas você percebe que essa reação do policial, né, que é absolutamente dentro do que você tá falando. Mas ela está dentro de um contexto de guerra. Ela é compreensível também. É dentro de um contexto de guerra. Não é? Porque eu acho que o policial até fez bem de alertar, né? Porque outro colega dele poderia não ter tido o bom senso cara. dele. Uma hora você tá com Pelo amor de Deus, eu podia ter feito uma barbaridade e acabava com a minha vida. Não vai ser capacete. Agora, Então, mas nesse ambiente, né? E repito aqui, a polícia do Rio de Janeiro não pode ser inviabilizada, né?
Ninguém quer inviabilizar a polícia do Rio de Janeiro. Agora, nesse ambiente, é delicado o governador passar a mensagem de que vale tudo. Não, o cara é despreparado. Tem Pode dizer que inteligência vale nenhuma, Despreparado, né? ele tá falando em subir a rampa. Não é? E só uma outra coisa. Você tem como pano de fundo o Estado quebrado. Aliás, parênteses aqui. Ontem o Zema deu um depoimento realista, né? Mas Dramático, né? dramático. Que ele falou assim, faliu. Ele está querendo vender a CEMIG, a resistência na Assembleia, como se sabia que haveria, né? E até discutível se a proposta dele de privatização é boa ou não. Isso é outra coisa. Mas ele falou, faliu. E nós estamos falando de Minas e Rio, estados ricos para o padrão brasileiro. Assim como o Rio Grande do Sul, estado rico quebrado. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. Agora, é só má administração? Não, é roubalheira também, né? Roubalheira pura, é. Agora, em relação só para fechar aqui ao que o Rafael falava sobre os morros, eu acredito que essas operações especiais, né, que envolvem aí homens do BOPE, a polícia mais treinada, né, do Rio de Janeiro, eles são sim capazes de fazer uma operação com êxito e ir lá buscar um traficante. Quantas vezes nós fizemos aqui balanço de operações da polícia que acabaram sem nenhum arranhão, né? Esses policiais, eles são treinados para esse tipo de situação. Não são todos os policiais do Rio. Pode ser que nesse caso da menina, a gente venha a ter o esclarecimento de que foi realmente um tiro de um policial que não deveria ter atirado, né? É dramático mesmo, é preciso punir esse policial, é preciso ir atrás das últimas consequências, porque isso não pode acontecer e que esse caso sirva de alerta para outros policiais que pensem em fazer o mesmo. Agora, os grupos de elite são treinados para isso. Vamos ouvir duas autoridades. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que disse que foi um evento infeliz. Temos aqui a fala do ministro Sérgio Moro. Vamos ouvi-lo. Pelo que vejo, né, sem que os fatos terem sido ainda esclarecidos, não haveria ali uma situação em que se poderia invocar a legítima defesa. E o projeto, a proposta do projeto de lei anticrime, diz respeito ao aperfeiçoamento do Instituto da Legítima Defesa. E o presidente em exercício Hamilton Mourão põe uma dúvida aí sobre quem atirou na menina Ágata. Tem aí o presidente em exercício? A palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. 2 policiais morreram. Ninguém comenta isso aí. Parece que 2 cachorros morreram. Ele faz aí um contraponto até agressivo, né? Mas vamos ouvir também o governador do Rio. Aí vocês vão analisar. Nós já demos aqui a nossa opinião sobre o que disse o Wilson Witzel. Na minha opinião, melhor seria que ele tivesse continuado calado. Tem sido difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado, que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de hoje, mas de muitos anos. A nossa missão é resgatar o Estado do Rio de Janeiro das mãos do crime organizado, tirá-los seja do asfalto, seja das comunidades. O resultado está aparecendo de forma satisfatória e significativa. Tenho a certeza de que nós vamos superar as dificuldades, como nós estamos superando, vamos continuar o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Caminho certo. Hein? Caminho certo para derrocada, né? Só se for, né? Eu só queria aqui rapidamente citar o caso aqui. A gente está falando da região sudeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são ali segundo e terceiro lugar dos estados mais ricos dessa região. E o Espírito Santo, que sempre foi o patinho feio, né? Enquanto Minas e Rio de Janeiro rasgavam dinheiro, jogavam dinheiro para cima, roubavam de tudo e a todos, o Espírito Santo estava fazendo a lição de casa. Hoje é o estado brasileiro que tem a melhor condição das contas públicas, é um dos estados mais violentos do Brasil, com índice de homicídio altíssimo, só que sem oba-oba, né? Sem oba-oba na gestão da política econômica e também na gestão do Estado.